do Estado, igualmente, e pior ainda, também ignorou o ato do Fórum Social Mundial. Imaginem só, talvez porque essa grande mídia do estado da Bahia tenha sido dado como um carinho de presente da ditadura militar, para pessoas que carregam na família Magalhães até hoje o mesmo perfil da ditadura militar, do chicote, e por isso ignorar totalmente um fórum social mundial que acontece na cidade, com tantas pessoas debatendo, e lá as pessoas estavam debatendo assuntos de interesses coletivos. Eu, por exemplo, participei, entre tantas outras coisas, de plenária do Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde reunido, debatendo política pública para a saúde do Brasil. Você tinha Perseu Abramo, você tinha centrais sindicais, os movimentos estudantis, as mulheres, um monte de debate estratégico de infraestrutura, de acesso a direitos, e tudo isso ignorado. Mas, senhor presidente, em meio a esse momento, nós nos deparamos com uma triste notícia em uma das noites do encontro do Fórum Social, com a notícia de que tinham assassinado a vereadora Marielle e o motorista Anderson. E aí, a gente sabe que todos os dias centenas de Marielles, centenas de Anderson morrem no Brasil das mais diversas formas, principalmente das formas violentas, porque no Brasil morre mais gente por ato de violência, principalmente os pobres das periferias, do que você juntando toda a guerra mundial. Morre mais gente no Brasil. E aí, o debate não pode se resumir, porque a gente está falando de Marielle e não está falando de João, de Pedro, de Antônio, de Maria. A gente precisa pegar o cenário e o recorte de o que é que representava Marielle para o cidadão brasileiro, para o povo que está na luta. Marielle, eu fui hoje, estudar um pouco e pesquisar quem era Marielle na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, e entre as frentes parlamentares que existem no Rio de Janeiro, a gente tem lá, por exemplo, Marielle, que fazia parte da Frente Parlamentar em Defesa das Empresas Públicas, da Frente Parlamentar contra a Remoção e Despejo de Violação de Direito à Moradia, da Frente Popular de Combate à AIDS e ao Preconceito e Estigma, da Frente Parlamentar pela Redução de Homicídios e pela Cultura da Paz. Não vou falar todos aqui para ganhar tempo, mas dê uma entrada no site Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro para vocês conhecerem quem era e o que representava Marielle. E uma das manchetes mais interessantes no Face que eu encontrei foi justamente quando um major da polícia, deixa eu ver se é major, da polícia do estado do Rio de Janeiro, ele coloca uma declaração, um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o senhor Robson Rodrigues, que usou a sua página pessoal do Facebook para deixar claro o reconhecimento, inclusive do que Marielle também fazia em defesa do direito ao policial militar. Porque a gente tem que compreender aqui de que o policial militar, que é o soldado, ele também tem na sua origem, em mais de 90%, das comunidades de base, da baixa camada da classe brasileira, se for considerando a classe social brasileira. Então, a guerra que acontece nas periferias, nos morros, onde o pobre, o negro principalmente, as pessoas de menos condições sociais, elas morrem, que o policial também morre, é um sinal de que aqui a gente tem que discutir não os efeitos o tempo todo. Com muita facilidade a gente discute os efeitos, a gente tem que discutir as causas. Quais são as causas que estão fazendo alimentar esses conflitos, que na periferia da nossa cidade de Ilhéus também não é diferente. Outro dia eu falei para um policial, vocês ficam aqui, o policial e os jovens se degladiando, se atirando, se matando,
enquanto os cabeça do crime organizado, quem ganha o dinheiro em cima disso, está tomando uísque juntos, nos gabinetes, nos escritórios, nas fazendas, nos iates. Então a gente precisa compreender que a morte de Marielle Franco, que aí vários setores tentaram manchar a imagem daquela vereadora, por causa do simbolismo que ela representa da luta social, vereador Carqueja. O simbolismo que ela representa de quem teve coragem, inclusive, de denunciar situações onde tem polícia como suspeito de agressões, de violências e de chacinas. É o simbolismo da mulher vereadora que tem a coragem de fazer o enfrentamento. Então, que nós tenhamos aqui também na cidade de Ilhéus, principalmente nós vereadores, a coragem de debater as causas da violência. Porque quantos bairros nós temos aqui na cidade de Ilhéus com praças públicas equipadas para encontros de convivência entre as pessoas? Quantos bairros nós temos quadras poliesportivas adequadas para os nossos jovens se ocuparem? Quais são os acessos à cultura que os nossos jovens, principalmente estes, têm nas nossas comunidades? Quais são as oportunidades que as escolas oferecem para que tenha um diferencial na formação e na educação dessas pessoas? Então, que não tenhamos a morte de mais Marielles, de mais Andersons, mas para isso a gente precisa ter a coragem de discutir nesta casa as causas. Como fazermos para que o Conselho da Mulher seja ativado, o Conselho da Juventude, o Conselho do Idoso, e discutirmos políticas públicas, e não esse discurso raso que às vezes a gente fica fazendo aqui, porque o secretário A não me atende, o secretário B não me atende. A gente tem que discutir e sinalizar políticas públicas para a nossa cidade, para o nosso povo. Então, a memória de Marielle, de Anderson, em nome deles, de tantos e tantas que morrem por ausência de discussão de política pública no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. Vereador, pelo tempo de 10 minutos, o vereador Ivo Evangelista.